a igreja para se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, que leremos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir verso 42 e 43. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 e 43. Amém? Se desejarem, podem acompanhar na projeção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor tem nos abençoado no dia de hoje. Desde a manhã, quando aprendemos mais de Ti através da Tua palavra, durante o dia, a Tua mão esteve sobre nós. Continue operando, glorificando o Teu nome, e que o Senhor possa agora nos instruir através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Podem sentar. Meus irmãos, nós aprendemos hoje na escola bíblica sobre a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia nos fala de que mesmo? Que nós aprendemos aqui, as crianças podem ajudar? Crianças, adolescentes, Filadélfia significa... eles estavam hoje na aula e não participaram aqui. Então vamos lá, os jovens aqui podem ajudar, grupo de louvor. Os que vieram na escola bíblica, né? Amor fraternal. Então nós aprendemos hoje que esta igreja foi uma igreja que o próprio nome dela significa amor fraternal. Para quem não é muito familiarizado com a Bíblia, em Apocalipse, a partir do capítulo 2, nós encontramos 7 cartas escritas às igrejas que estavam na Ásia. Aquelas cartas realmente tinham um aspecto que elas foram escritas e dirigidas por João àquelas igrejas que existiam na Ásia. Mas como toda palavra de Deus, elas têm também um conteúdo profético. E elas contam a história da igreja ao longo dos anos, até os nossos dias. Então ela começa com a igreja de Éfeso, que é a primeira carta. E a primeira carta foi escrita à igreja conhecida como igreja primitiva ou igreja apostólica. E a característica principal daquela igreja, a igreja primitiva, a igreja apostólica, foi que ela tem o seu início com o derramar do Espírito Santo. Os apóstolos de Jesus aprenderam de Jesus, seguiram Jesus, viram os sinais que Jesus fazia, aquilo que Jesus operava. Quando Jesus morreu, eles ficaram apavorados, se esconderam, fugiram, trancaram as portas. Eram homens, tinham razão de ter medo. Eles viram aquele que era o grande líder deles, que operava sinais, que tinha palavras maravilhosas. Eles viram ele morrer, e eles estavam com medo de morrer. Mas depois eles viram Jesus ressuscitar, tiveram a experiência com Jesus ressurreto. E a igreja tem o seu início quando eles estavam reunidos durante uma festa, que era chamada festa de Pentecostes, e desce sobre eles o Espírito Santo. E aí é uma transformação naquela igreja, porque eles saem por todo o mundo, mesmo em meio a perseguições, às lutas, eles saem cheios do Espírito Santo, pregando o reino de Deus, anunciando para o mundo: olha, Jesus morreu,
Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Jesus está vivo e Ele vai voltar. Foi a grande mensagem. Uma igreja cheia de dons espirituais, sinais, operação de maravilhas, visões celestiais. O Senhor governando a igreja, o Espírito Santo dirigindo a igreja. Nós vemos isso muito claramente na vida dos apóstolos, especialmente na vida de Paulo. O Espírito Santo mostrando o que é que eles deviam fazer, como deviam agir. Olha, passa a Macedônia e ajuda. Você não vai para Bitínia, não. Você está pensando que você vai para Bitínia? Não, você vai para Macedônia. O Senhor revelando lá em Antioquia, olha, separa-me a Barnabé e a Paulo para uma missão que eu tenho para eles. O Espírito Santo dirigindo a igreja, realizando uma grande obra. E aquela igreja, uma característica dela foi o que nós lemos aqui. O Espírito Santo, como nós aprendemos hoje de manhã, ele vem sobre o homem e ele traz os dons espirituais, simbolizado pela flor, né, a árvore quando floresce, mas ele traz também uma bênção maravilhosa, porque o Espírito Santo gera uma transformação de vida. Se nós formos ler aqui os versículos anteriores, quando o Espírito Santo caiu, essa daqui é a consequência da primeira mensagem que Pedro entregou, quando o Espírito Santo caiu. E diz a palavra de Deus que o que aconteceu? Pedro entregou a mensagem dizendo, eles perguntaram, o que nós devemos fazer? Ele disse assim, arrependei-vos e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E essa promessa do Espírito Santo, ela é para vocês e ela é para os vossos filhos também. É uma bênção do Senhor na vossa vida. E aí a palavra de Deus diz, o que aconteceu? O que isso gerou? Então, a flor, o dom espiritual, a bênção do Espírito Santo, ela gera o fruto na vida do homem. A bênção do Espírito Santo, ela transforma a vida do homem. Então, uma das palavras que Pedro disse a eles naquela pregação foi para eles se apartarem daquela geração perversa. É esse o termo que ele usa. Apartai-vos dessa geração perversa. Irmãos, igreja é isso. A igreja, o nome eclésia, é a Assembleia dos Santos. É um chamado para fora da geração perversa, de um mundo que está posto no maligno. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela é chamada para fora. E ela tem uma mensagem para o mundo. E aqui nós vemos uma coisa, porque o Espírito Santo, ele gerou nessa igreja um grande amor. Um amor pelos irmãos. Era uma igreja, era um corpo, era o corpo de Cristo. Olha, esse pão é símbolo do meu corpo que é partido por vós. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E nós vemos aquela igreja, aquela primeira igreja, cheia de amor. O amor que estava derramado no coração deles. O amor gerado pelo Espírito Santo. Aquele amor que tudo sofre, aquele amor que tudo suporta, mas aquele amor que é mais forte que a morte. E aquela igreja, ela amou o Senhor Jesus, e ela amou a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. A palavra do Senhor para Pedro, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Era esse amor que encheu o coração daquela igreja. E ela saiu para falar ao mundo deste amor, do grande amor do Senhor Jesus, derramado sobre ela através do Espírito Santo. Uma igreja cheia dos dons espirituais, mas uma igreja que perseverava. Não foi uma igreja que recebeu uma bênção e foi embora, mas uma igreja que perseverava no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. A igreja que perseverava na oração. Continuaram vivendo essa experiência. Uma igreja que foi levada pelo Espírito à santificação.
Sem santificação é impossível agradar a Deus. E foi isso que o Espírito Santo gerou naquela igreja. E hoje nós estamos vivendo ainda esta bênção do Espírito Santo. E nós vemos que esse amor que foi derramado ali, durante a história da igreja, a igreja perde essa bênção do Espírito Santo. Deus sempre teve um remanescente fiel, mas como característica, esse amor esfriou, apagou. Mas quando chega em Filadélfia, que é a penúltima igreja, essa chama é acesa novamente. E o Senhor diz a Filadélfia que Ele abriu para ela uma porta, e agora ninguém mais pode fechar essa porta. Aquela primeira porta, ela acabou se fechando. Mas agora, em Filadélfia, essa porta se abriu e ninguém pode fechar. Que igreja foi essa na história? A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi a igreja dos grandes avivamentos. A igreja de Finley, dos irmãos Wesley, de tantos homens que Deus levantou e que, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, pregaram esta mensagem. Foi a igreja que saiu para todas as partes do mundo para proclamar as grandes missões na África, na China, em toda a Ásia, na Europa, avivamento na Inglaterra, avivamento no país de Gales, avivamento nos Estados Unidos. E à medida que eles eram avivados, eles saíam para proclamar em lugares longínquos, distantes, que Deus estava realizando uma grande obra. Essa porta ninguém pode fechar. Nós estamos vivendo agora a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. O direito dos povos, o direito das gentes, mas a igreja que é caracterizada também pela mornidão. Não é fria e nem quente. Mas há uma porta que foi aberta em Filadélfia e ela não se fechou e não vai se fechar. E Deus tem agora, nessa última hora, um remanescente fiel vivendo esse amor fraternal. Numa igreja, no evangelho que é caracterizado nos nossos dias por um evangelho que esfriou. Pessoas, aquela igreja, aquela primeira igreja, ela tinha o amor pelo Senhor, o amor fraternal. Ela tinha a chama acesa. Ela estava todos os dias unânimes no templo. Ela se alegrava de cantar louvores a Deus. Ela se alegrava com a palavra de Deus, com as experiências com o Senhor. Ela vivia uma história de um grande amor. Quando chega em Filadélfia, esse amor é restaurado. Mas os dias de hoje, nós estamos vivendo dias onde diz a palavra de Deus: nos últimos tempos o amor esfriará. O amor esfriará. E o amor esfria, irmãos, não é no mundo, não é naquele que não conheceu o amor. O amor esfria aonde ele já foi quente, aonde o amor existia. Porque quem nunca teve amor, quem nunca experimentou esse amor, o amor não pode esfriar, porque ele não existiu. Mas o amor esfria no coração daquele que um dia teve a bênção, que experimentou a bênção, que experimentou o Espírito Santo, experimentou o poder de Deus. E essa é a característica dos nossos dias. O amor que o Senhor acendeu em Filadélfia, em muitos corações, a chama que o Senhor acendeu, ela está apagando no coração do homem. E as igrejas estão por aí, fechando, vazias. As pessoas não têm alegria na palavra de Deus, não têm alegria em buscar revelações na palavra, não oram mais. Aquela primeira igreja, ela perseverava na oração. Filadélfia, você vai ler a história desses homens que Deus usou e trouxe avivamento através deles em diversos países. A característica era oração.
As pessoas hoje, quando falam de avivamento, falam de banda, né? De show, de espetáculo, como se isso fosse avivamento. Mas avivamento começa com oração, com lágrimas, com busca, com arrependimento, com santificação, com o poder de Deus sendo derramado sobre a vida do homem. Homens, mulheres que se consagram ao Senhor, homens e mulheres que amam ao Senhor, que amam as ovelhas, estão cheios de zelo com a obra do Senhor. E por isso o texto diz aqui, olha, no primeiro avivamento havia temor nos corações. Em Filadélfia havia temor nos corações. Perseveravam, uma igreja que persevera no primeiro amor, persevera naquilo que aprendeu do Senhor. E a característica que nós vamos estudar agora, a partir da próxima escola bíblica em Laodiceia, é a igreja morna. É crente, mas não pode dizer mais, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando vai à casa do Senhor, é por uma obrigação, não é por uma alegria. Não se alegra, não tem mais alegria da salvação, não tem o fruto do Espírito, porque a experiência do batismo com o Espírito Santo é a experiência daquele que vai dar fruto, e você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então o homem que é cheio do Espírito Santo, ele produz fruto, ele não é estéril. A serva de Deus, o servo de Deus, ele produz frutos, o fruto do Espírito Santo. Bendito o nome do Senhor, que apesar desse esfriamento, essa porta não vai fechar, porque Jesus vem buscar um remanescente fiel. O Senhor vem buscar, Ele vai levar um remanescente fiel. Qual a característica desse remanescente fiel? É aquilo que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A fé está viva no coração desse remanescente fiel. E para esses, e somente para estes, diz o apóstolo Paulo, e o melhor é o que resta, porque resta-me receber a coroa da justiça, que o justo juiz tem preparado não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Irmãos, aquela primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela amava a vinda de Jesus, a ponto de alguns estudiosos equivocadamente dizerem, eles estavam enganados, eles pensavam que Jesus vinha no dia deles. Paulo falava como se Jesus fosse vir naqueles dias. Não estavam enganados. É porque a característica da igreja fiel é que ela ama esse dia. Ela não sabe quando vai ser, não sabe o dia, não sabe a hora, mas o amor está aceso no coração dela. Ela sabe que esse dia virá e ela ama o dia da vinda de Jesus. Quando você vê o avivamento, o período dos grandes avivamentos da igreja de Filadélfia, é quando a igreja volta a anunciar para o mundo, Jesus vai voltar. Foi em Filadélfia que essa mensagem da igreja primitiva voltou a ser pregada. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E a igreja agora, a igreja fiel, o remanescente fiel, ele proclama para o mundo, olha, amamos Jesus. O amor está derramado no nosso coração. O amor pela igreja, o amor pelos irmãos, a comunhão, no partir do pão. E a igreja olha para o alto e diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar um louvor.